Olá pessoal, sou o professor Jean Alcântara, professor de Física. Vamos dar continuidade à segunda parte da aula de cinemática. Bom, deslocamento escalar representado por ΔS e distância percorrida representada pela letra D. Deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e a posição inicial, representada por ΔS igual a S menos S0. Distância percorrida é o quanto efetivamente o móvel percorreu, ok? Temos aí nosso primeiro exemplo numa escala. O móvel começa o movimento na posição -1 metro e termina na posição 3 metros. Qual foi o deslocamento, ΔS, e qual a distância percorrida por este móvel? Pronto, vamos lá. S0 é o quê? Nosso espaço inicial começou o movimento na posição -1. E S é igual ao meu espaço final, finalizando o deslocamento no ponto 3 metros. ΔS, a variação do espaço, será igual ao espaço final menos o espaço inicial. Então fica 3 menos 1, fazendo o jogo de sinal, fica 3 mais 1. A resposta da variação do espaço será de quem? De 4 metros, ou seja, a distância percorrida por este móvel será de 4 metros. Segundo exemplo, o móvel começa o movimento na posição -1 metro, vai até a posição 3 metros e termina o movimento na posição 2 metros. Qual foi o deslocamento escalar, representado por ΔS, e qual a distância percorrida por este móvel? Pronto. O espaço inicial começa com -1 e o espaço final é 2. Logo, primeiro eu faço a variação do espaço com o espaço final menos o inicial, fica 2 menos -1. Jogo de sinal fica 2 mais 1. A resposta fica ΔS igual a 3 metros. Porém, o deslocamento ou distância percorrida será dada por quem? A distância vai ser 4 mais 1, porque 4 é a distância entre -1 e 3. E de 3 a 2 temos 1. Logo, a distância será igual a 5 metros, ok? Terceiro exemplo. Se o móvel inicia o movimento na posição -3 metros e termina na posição 3 metros, o que ocorre aí? Né? A variação do espaço será igual a espaço final menos espaço inicial. Começa no 3 e termina no -3. Jogo de sinal fica 3 menos -3, fica 3 mais 3, que é igual a 6 metros. Agora, se fosse o contrário, se o móvel inicia o movimento da posição 3 metros e termina na posição -3, né? Essa variação ela ficaria negativa. Ficaria ΔS igual a -6 metros. Para esse tipo de resultado, nós temos aí duas denominações, que é um movimento progressivo e um retrógrado. Quando o sinal do ΔS indica, quando o sinal do ΔS indica o sentido do movimento, ΔS for maior do que zero, ou seja, positivo, o móvel desloca-se a favor da trajetória, ou seja, um movimento progressivo. Quando ΔS for menor do que zero, ou seja, negativo, o móvel desloca-se contra a trajetória, sendo um movimento retrógrado. Velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento escalar e o correspondente intervalo de tempo, representado por Vm igual a ΔS sobre ΔT, onde Vm é velocidade média, ΔS deslocamento escalar e ΔT o intervalo de tempo. Unidades de velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, SI, nós temos o comprimento representado por metro e o tempo representado por segundo. Logo, a velocidade é metros por segundo. No entanto, frequentemente são usadas outras unidades, como, por exemplo, quilômetros por hora, centímetros por segundo e quilômetros por minuto. Como transformar uma unidade de velocidade? Bom, se eu quiser transformar uma unidade de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Agora, se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu irei multiplicar por 3,6, certo? O animal que corre mais rápido que o guepardo.
Este felino pode correr até 110 quilômetros por hora, mas ele só consegue correr esta velocidade em distâncias curtas, o equivalente a mais ou menos 500 metros. O peixe que nada mais rápido é o agulhão-vela. Este peixe segura o recorde de nadador mais veloz. Ele alcança uma velocidade de 115 quilômetros por hora. O pássaro mergulhador mais rápido é o falcão peregrino. Ele é encontrado na América do Norte e América do Sul, Austrália e África. Ele pode mergulhar pelo ar a 281 quilômetros por hora, muito veloz. Isso é mais rápido que qualquer outro pássaro pode mergulhar. Continuando nossos exemplos. Suponha que o carro gaste 3 horas para percorrer a distância de 45 quilômetros. Qual a velocidade média desse carro? Bom, pela fórmula, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média será quem? Quem é ΔS? ΔS será o meu espaço percorrido, né? Percorrer a distância de 45 quilômetros, então o valor é 45. E ΔT, a variação do tempo, quanto ele gastou foi em 3 horas. Fazendo 45 dividido por 3, eu tenho a minha velocidade média igual a 15 quilômetros por hora. Exemplo 2. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a velocidade média deste nadador. Uma observação importante é que lá no SI, como a gente viu atrás, a velocidade média é dada por metros por segundo ou quilômetros por hora, ok? Então, a velocidade média vai ser igual a quem? ΔS, 50 metros, e ΔT, 25 segundos. 50 dividido por 25, a velocidade média desse nadador será de 2 metros a cada segundo. Se eu quisesse transformar em quilômetros por hora, eu faria o quê? Multiplicaria por 3,6, sendo que 7,2 quilômetros a cada uma hora, certo? Exemplo 3. A distância de Madrid a Nova York é aproximadamente 5.400 quilômetros. Um avião percorre essa distância em 7 horas e meia. Qual é a sua velocidade média? Bom, a velocidade média, ΔS, seria quem? 5.400 quilômetros. E ΔT seria quem? 7,5 horas. Eu fazendo o cálculo 7.400 dividindo por 7,5, teria como resposta velocidade média igual a 720 quilômetros por hora, certo? Se você quiser transformar em metros por segundo, basta dividir por 3,6 e a resposta seria 200 metros por segundo. Exercício 1. O motorista está viajando com velocidade média de 50 quilômetros por hora. Deste modo, quantas horas ele gasta para percorrer 225 quilômetros? Moleza, café com biscoito. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Eu quero saber quem é ΔT, então basta fazer a variação na fórmula. ΔT seria igual a ΔS sobre velocidade média. ΔS representado por 225 quilômetros e ΔT por 50 quilômetros por hora. Fazendo a divisão, eu tenho a variação do tempo igual a 4,5 horas. Então é a letra B. O ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 8 horas e 30 minutos passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Bom, primeiro tem que fazer a variação do espaço. A variação do espaço será igual ao espaço final 240 menos o espaço inicial que é 30. Logo, a variação desse espaço será igual a 210 quilômetros. E a variação do tempo? Temos aí 2 horas e 30 minutos, ou 2,5 horas, tá? Eu transformando tudo para horas. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média será igual à variação do espaço, que foi 210 quilômetros, e ΔT, 2,5 horas. Fazendo a divisão, 210 dividido por 2,5, velocidade média será igual a 84 quilômetros por hora. E para finalizar, exercício 3, um trem viaja com uma velocidade média de 90 quilômetros por hora. Quantos quilômetros ele percorre em 4 horas? Bom, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Para mim saber quem é ΔS, basta fazer ali meio pelos extremos, terei ΔS igual a VM vezes ΔT. Eu tenho o valor do VM, da velocidade média, que é 90,
e tem o valor do ΔT, que é igual a 4. Logo, 90 vezes 4, ΔS é igual a 360 quilômetros, ok? Então, fica por hoje nossa aula, né? Em breve teremos outras publicações e segue nossa lista de exercícios abaixo. Forte abraço, até a próxima.